E dando continuidade à nossa programação, nós vamos agora convidar a doutora Rafaela de Lima Cruz. Ela é fonoaudióloga, vai apresentar para nós a palestra intitulada Atuação Fonoaudiológica em Oncologia. Doutora Rafaela, fique à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, gente. Prazer é todo meu, certo? Estar mais uma vez com vocês. Falar um pouquinho sobre uma área que eu tanto amo, que eu já estou há quase 8 anos. E aí, na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui no Hospital Laureano. Então, vamos lá. Vou começar aqui com esse rapazinho aqui. Então, vamos lá, né? Eu coloquei esse videozinho logo agora no começo para vocês perceberem o que é que a gente faz. Eu não sei se tem fono aqui no pessoal, aqui a maioria são estudantes, eu acredito. Não sei se tem estudante da fono, mas aí muitas vezes ainda, né, por ser uma ciência nova, relativamente nova, a própria equipe não sabe qual a nossa atuação. Então, com essa criança do vídeo anterior, né, ele é um paciente com tumor cerebral, tinha saído da UTI, saído do coma há 3 dias, tá com a boca azul, não é à toa. A gente está fazendo um teste dele de aspiração de saliva, que eu vou falar mais na frente. Então, paciente traqueostomizado, com gastrostomia, um tumor de tronco encefálico, que a gente sabe que o tronco encefálico é o centro da deglutição, então interfere em todas essas funções orofaciais. Então, é só para vocês irem começando a entender, quem ainda não sabe, né, o que é que o fono faz. Então, assim, resumindo, né, a fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo a comunicação humana e tudo que envolve essa comunicação, desde a audição até a alimentação. Então, por isso ela tem inúmeras especialidades, então vai de audiologia, linguagem, voz, motricidade orofacial, disfagia, gerontologia, saúde coletiva, fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia neurofuncional, fono do trabalho. A gente também está com especialidade na neuropsicologia, na fluência, na perícia fonoaudiológica e mais recente agora o nosso conselho regulamentou a especialidade de fonoaudiólogo hospitalar, certo? Então, minha atuação realmente é hospitalar e domiciliar. Eu atendo nas áreas principalmente de linguagem, voz, motricidade orofacial, disfasia e gerontologia, que aí está dentro da fono hospitalar hoje, vocês vão entender quando eu for mostrar alguns casos. E só para contextualizar, assim como a fonoaudiologia é uma ciência recente aqui no nosso país, ela dentro da oncologia também é muito recente. E antes só associavam o fono, tratar um paciente com câncer se ele tivesse câncer de laringe, se ele tivesse feito aquela cirurgia chamada laringectomia total, que é retirada de todo o órgão da laringe, era aí que se pensava em chamar um fonoaudiólogo para reabilitação vocal, né? Da verdade, da comunicação. E aí, com a evolução da ciência, da tecnologia, os fonoaudiólogos ingressando, assim, mais próximo dos cirurgiões cabeça e pescoço, participando de congressos ativamente, falando de sua prática, é que essa inserção foi aumentando, e aí toda essa equipe multi, principalmente, né, que nossa base em oncologia realmente vem da cirurgia de cabeça e pescoço, percebeu que nossa atuação vai além dos pacientes com ejectomias totais. Então, todos os pacientes com alterações de fala, de deglutição, de voz, de audição, de linguagem, de memória, a gente pode estar ajudando, relacionado com a patologia de base, o câncer, certo? Falar um pouquinho de onde eu trabalho, né? Quem é daqui de João Pessoa, da Paraíba, deve conhecer o Hospital Napoleão Laureano, é uma entidade filantrópica, é um hospital de referência para o tratamento de câncer, né, aqui no nosso estado, inclusive atende também municípios próximos, até de Pernambuco e de Rio Grande do Norte. Ele é o único do estado CACOM, né, porque ele não é o NACOM, né, ele é considerado um centro de complexidade, por ter serviço de oncologia pediátrica e a radioterapia dentro da própria estrutura, certo? Nossa equipe de fono somos em três fonoaudiólogos, a gente meio que divide cada um em um setor, mais para frente eu vou falar onde é que eu fico mais, mas a nossa atuação é interdisciplinar, né? Tem que ser, trabalhar em hospital, a gente tem que trabalhar sempre com essa boa comunicação, a gente tem que entender um pouquinho o trabalho de cada um, a gente tem que entender das diversas áreas, sempre trabalhando com respeito, né, em prol do paciente e do seu familiar.
Então, nossas ações visam prevenção, diagnóstico funcional e ou a reabilitação, certo? O objetivo maior, né, que é o carro-chefe do fonoaudiólogo hospitalar, é a redução e a prevenção das complicações, como a pneumonia aspirativa, e o restabelecimento da alimentação por via oral e da comunicação. Então, aqui são todos os setores que o fonoaudiólogo atua lá no Hospital Laureano, certo? Então, ambulatório, enfermarias e apartamentos infantil, enfermarias e apartamentos de hematologia adulto, né, que são os pacientes adultos, tem um setor de leucemia, linfomas e mielomas, enfermarias e apartamento adulto, e aí eles englobam pacientes pré e pós-cirúrgicos, paciente com intercorrências clínicas das mais diversas origens de câncer. A gente atua antes, durante e pós-radioterapia, no ambulatório adulto, que é a nossa maior demanda, né, e são os pacientes realmente que vêm da cabeça e pescoço. UTI adulta e pediátrica. A gente também tem uma fonoaudióloga responsável pelo setor de audiologia, que ela faz o monitoramento auditivo do paciente antes, durante e pós-radioterapia e quimioterapia. A gente também tem que, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que parar as reuniões do grupo Bela Voz, que é composto por mais de 20 pacientes laringectomizados totais, e esse grupo se transformou num coral, inclusive a gente já fez apresentações em diversos locais aqui do nosso estado com eles. Então, são pacientes que tiveram a laringe, né, que é o órgão responsável pela fonação, pela nossa voz, tirada, e por meio da reabilitação fonoaudiológica, existem várias formas de eles se comunicarem. Então, ele passa por essa reabilitação, quando vai aperfeiçoar, eles ingressam no coral. Então, assim, é muito bonito. Eu passaria um dia falando só de laringectomia total aqui para vocês. Temos uma fono responsável pelo exame da videofluoroscopia da deglutição, que é um exame de imagem considerado padrão ouro, né, para estar avaliando a disfagia, né, que são as alterações na deglutição. E também estamos atuando, né, cada vez mais aumentando, né, esse público do setor de cuidados paliativos, que está sendo inserido ainda no hospital. Vamos ter uma área destinada só para isso, ainda não temos. A gente sabe que falar em cuidados paliativos também era um outro assunto que poderia passar aqui a manhã toda falando, que, na verdade, qualquer doença ameaçadora de vida, né, desde o diagnóstico, ela deve receber, né, todos os embasamentos do cuidado paliativos, mas termina que, né, hoje no Brasil, como bem sabemos, é um dos piores países para se morrer com dignidade, a gente consegue colocar em prática as boas ações do que o cuidados paliativos ele preconiza nos pacientes FPT, né, que são fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, em fase de terminalidade de doença e já iniciando o processo de morte, certo? Então, o fono também está inserido nesses casos. Pediatria e ambulatório adulto é onde a gente mais está atuando, é o que eu vou falar aqui com vocês. Eu acho que eu acompanhei algumas aulas de hoje pela manhã, vocês já viram falar muito sobre câncer, mas só para a gente contextualizar aqui, o câncer, né, a gente sabe que é um tumor maligno, ele resulta da proliferação atípica, descoordenada de uma célula, né, e forma aquela massa, e com alto poder de invadir tecidos vizinhos, com alto poder de ir para tecidos mais distantes, que são as metástases, e também tem poder de, após sua extirpação cirúrgica, ele voltar para o mesmo local após um determinado tempo. O câncer no adulto, né, até o ano passado, eu não sei como é que vai ficar com relação agora pós-Covid, né, acho que muitos dados vão mudar, mas até o ano passado no Brasil era a segunda maior causa de morte, né, só perdia para as doenças cardiovasculares. E na infância, a primeira causa de morte, né, nessa faixa etária de 1 a 19 anos, ainda é o câncer. Só que a gente abre uma ressalva, assim, principalmente para o câncer infantil, eles têm em torno de 80% de possibilidades de cura, certo? E uma sobrevida muito boa, quando bem tratado, quando diagnosticado de forma precoce. Só que, falar em câncer, né, eu até vi aqui no chat alguns comentários da hora da psicóloga, ainda é muito difícil, até para a gente mesmo que está lá dentro. O diagnóstico de câncer sempre vai nos remeter à dor, a sofrimento, à morte, né? A gente realmente tem que quebrar esse estigma, né? Esse tabu de falar em câncer, de gente que não fala nem essa palavra, né? Que eu acho que vai pegar. Não fala essa palavra, menina. Mas a gente, infelizmente, é uma realidade. E como eu estou muito lá na pediatria, né? Eu percebo que isso é bem pior quando envolve a oncopediatria.
né, como se essa dor, esse sofrimento, esse associar à morte, ele triplica, principalmente para a família. Então, aí é onde tem que ter uma acolhida muito boa por parte de todos os profissionais que estão envolvidos aí nessa linha de frente do câncer. Mas se a gente pensar na evolução da própria palavra câncer e do seu tratamento, a gente vai ver como tem melhorado, né? Realmente tem melhorado, né? Então, esse congresso mesmo já possibilita vocês, estudantes, né, ou profissionais que já estejam atuando, que queiram atuar nessa área, né, ter uma visão melhor, a saber tratar melhor o nosso paciente. E aí, se a gente pensar na pediatria, em 1940, né, uma criança era diagnosticada com câncer, já era taxada, vai morrer logo, né? Morte na certa. E as coisas foram melhorando com o avanço da ciência. E aí, só que em 1960, os médicos queriam curar, né, a qualquer preço. Então, faziam amputações desnecessárias, tratamento altamente invasivo, radioterapia muito forte, quimioterapia muito forte. Em 1980 e 1990, com crise econômica aqui no nosso país, né, a cura ela dava pelo menor preço, então não tinha qualidade, né? Era uma criança que a gente sabia que estava fazendo um tratamento e que não tinha qualidade de vida nenhuma, continuava muito sofrimento. A partir de 2000, com o avanço de tudo, das drogas, da tecnologia, desse aperfeiçoamento das equipes, de novos profissionais inseridos na equipe, porque eu fui entrar na pediatria há 8 anos, mas o setor da pediatria já existe há 20 anos, né? Ainda não temos terapeuta ocupacional na pediatria, odontologia lá funciona perfeitamente, mas é um projeto de extensão da universidade, não tem contratado pela casa. Mesmo assim, a gente já começa a perceber que o objetivo agora do tratamento para o câncer da criança, até do adulto também, é curar com qualidade de vida, né? E é isso que eu estou fazendo agora no curso de cuidados paliativos e eu estou vendo, a gente tem que tratar aquele paciente pensando na cura, certo? Com qualidade de vida e pensando na morte também com qualidade, uma morte digna. E aí a gente já vê, inclusive, a face, né, das imagens aí, elas já começam a mudar. Aqui são os dados do INCA, né, e realmente é o que a gente vê no nosso hospital, né, na pediatria, o carro-chefe são as leucemias, seguidos dos tumores cerebrais, mas existem os outros também. Nos adultos, próstata está em primeiro lugar nos homens, e aí não chega para a gente próstata, raramente vai chegar próstata, só com alguma alteração ou metástase pulmonar, metástase cerebral. Mas vai chegar para a gente o quinto lugar, né, que é cavidade oral, oitavo lugar em homens, que é laringe, né, que são os que realmente chegam para a gente lá nos adultos. Mulheres, o carro-chefe é mama, e aí vai chegar para a gente o quinto lugar, que é tireoide, né, laringe é muito pouco, cavidade oral mulher é muito pouco, mas tem, certo? E aí, voltando aqui a falar um pouquinho, que eu acho que câncer é um problema de saúde pública, então vocês, estudantes ou profissionais da saúde, a gente tem que bater sempre na tecla do autocuidado e de promover esse cuidado para a nossa família, para a nossa sociedade. O diagnóstico precoce é a melhor, é o que tem que se fazer, certo? A prevenção também, então a gente sabe que o cigarro provoca câncer de laringe, quando associado com a bebida, as chances triplicam, a exposição solar provoca câncer de pele, câncer de lábio, uma boa alimentação, hábitos de vida saudável, faz parte do protocolo de prevenção, né? Fora as campanhas que a gente tenta fazer, a gente tem o Julho Verde, o Julho Roxo, junto com a odontologia, o cabeça e pescoço, né? Para estar mostrando à população a se olhar, se tocar, se cuidar, e aí vem o Outubro Rosa, o Novembro Azul também, certo? Pensando na etiologia, eu vi que alguns palestrantes já falaram também, então, basicamente, fatores genéticos, ambientais e infecciosos são a maior causa dos cânceres, principalmente câncer de cabeça e pescoço. Só que na infância ainda há muitas interrogações do porquê aquela criança nasceu com câncer. A gente recebeu essa semana uma criança com dias de vida com hepatoblastoma gigante. E aí, será que foi porque a mãe tomou uma medicação? Enfim, ainda há causas obscuras para o câncer infantil. Pensando no tratamento do câncer, eu vou já começar a chegar na minha área, da fonoaudiologia, tanto para o câncer adulto como para o câncer infantil, a gente tem os 3 pilares, certo? Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Cirurgia exclusiva, ou radioterapia exclusiva, ou quimioterapia exclusiva, ou cirurgia rádio, ou cirurgia rádio QT, ou radioterapia e quimioterapia juntos. Os 3, sejam eles só ou eles combinados, eles trazem repercussões, certo? Principalmente quando de cabeça e pescoço, oromiofuncionais, tá? E aí vão comprometer
a deglutição, né? Provocando a disfagia. Então, a disfagia é uma alteração nesse processo de engolir, seja da boca até o estômago, qualquer problema, interrupção, a motilidade não está boa, a sensibilidade não está boa nesse caminho que faz com que o alimento possa ir para a via aérea, possa ir para o pulmão, que é chamado broncoaspiração. Eu tenho aí uma disfagia, né, que é uma alteração clínica, não é uma doença, tá? Ele é um sintoma de alguma doença, ele tem uma patologia de base aí por trás, certo? Então, se eu tenho um tumor cerebral que repercute na informação nervosa para a musculatura orofaringe, eu vou ter uma disfagia neurogênica. Se eu tenho um tumor na laringe, na prega vocal, eu tenho uma disfagia mecânica, certo? Por cirurgia, e aí a paciente fez uma cirurgia de tireoide, fez esvaziamento cervical, sem querer, tocou lá no nervinho da laringe, prega vocal ficou paralisada, eu tenho uma disfagia iatrogênica, certo? Então, é uma alteração na deglutição por algum fator. E esses três tratamentos para o câncer podem provocar. E aí é onde a gente vai entrar o fono, certo? Então, vou começar a falar da radioterapia. Não sei se vocês conhecem, aqui está eu aqui com uma foto, com uma máscara. Então, eu vou direcionar mais para a cabeça e pescoço, certo? Todo paciente que é diagnosticado, né, então ele passa pelo... Primeiro ele veio de alguma clínica, já chegou com a biópsia positiva lá para o Laureano, vai para o cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço faz toda a avaliação, faz o estadiamento do câncer e diz se é preciso primeiro cirurgia ou vai primeiro para rádio ou vai fazer rádio e químio junto pós-cirurgia. Então, após toda essa conversa, ele vai para o médico radioterapeuta e junto com o físico vai saber a dose adequada para aquele tumor. Então, quanto maior o tumor, maior a radiação, certo? É que essa fotinha do meio é um pescoço queimado pós-radioterapia de laringe, tá? Então, isso dói muito, certo? Então, todo paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço, ou radioterapia em qualquer parte do corpo, ele vai fazer um molde, né? Aqui é para cabeça e pescoço, que serve para direcionar o feixe de luz, né? Para o alvo da radiação e proteger as demais áreas para evitar tanta lesão pós-radioterapia, certo? Existem vários tipos de radioterapia, que vai depender do tumor, que vai depender do tamanho do tumor e do objetivo, tá? Então, temos a teleterapia, que é a distância, a bracterapia, que é mais local, e o MRT, que é mais moderno, o médico e o físico que vão definir qual vai ser a radioterapia para aquele paciente, certo? E aí, existem vários objetivos para o paciente fazer radioterapia, de curar aquele câncer, ser adjuvante, pré-operatório para diminuir, ou pós-operatório para evitar que ele volte, ou paliativo, uma lesão avançada para amenizar a dor, ou lesões recidivais, certo? Então, sempre vai ter sequela, tá? Sempre meu paciente de radioterapia, ele vai ter sequela, seja aguda. Comecei hoje a radioterapia, na terceira sessão, eu já tô sentindo as alterações. Ou fiz as 35 sessões de rádio na minha laringe, eu vou começar a sentir alguma alteração 3 meses depois. Então, existem sequelas agudas e tardias, que vão depender da dose, do fracionamento, do volume, da idade e do estado nutricional desse paciente. E aí eu coloquei aqui os efeitos da radioterapia de cabeça e pescoço que vai comprometer a deglutição, que são os pacientes que chegam para a gente, certo? Os efeitos agudos, que eles podem ocorrer da primeira sessão até 3 meses. Mucosite, xerostomia, que é a sensação de boca seca, alteração ou perda do paladar, alteração ou perda de sensibilidade, napetência, odinofagia, que é a dor ao deglutir, emagrecimento, desidratação e dermatite, que a gente vê muito pós-radioterapia de cabeça e pescoço. Mucosite, a boca estoura toda, né, uma inflamação, toda a mucosa da cavidade oral, na verdade, de todo o trato digestório. Mas aí, ou seja, pode dar a boca até o ânus, essa inflamação. Só que na boca ela provoca muita dor e o paciente não consegue engolir nem a saliva. Hoje, graças a Deus, a gente tem o laser, né, que pode estar ajudando a amenizar essa dor da mucosite. Mas o paciente chegou pra gente, doutora, eu não tô conseguindo engolir, não tô conseguindo comer nada, nem a vitamina de abacate. Eu digo, a vitamina de abacate é o mais milagroso quando eles estão nessa fase. Praticamente eles tomam café da manhã, almoço e janta, a vitamina de abacate como suplemento passado pela nutricionista. Porque é friozinho e a consistência ela é fácil de descer. E aí é quando a gente chama a Nutri, chama a odontologia, porque vai ter medicações orais, né, para estar amenizando essas alterações na mucosa. A xerostomia é outro problema que chega para a gente, eles ficam, na verdade, a vida toda. Eu acho que 90% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que fazem radioterapia,
eles ficam com xerostomia, né? Ou seja, a glândula salivar, ela para de produzir saliva, a boca fica seca. Os pacientes associam, eles dizem, doutora, parece o meu sertão, a minha boca tá seca, igual ao meu sertão. E aí, a gente orienta a saliva artificial, né? Que é um líquidozinho manipulado que faz lubrificação da cavidade oral. Alguns pacientes aceitam, outros não. Então, esses dois são os que mais a gente chega para a gente, para fono, certo? Os efeitos tardios. Temos o trismo, fibrose, osteoradionecrose, necrose de tecidos, cáries dentárias, edema de laringe, paralisia de prega vocal, diminuição da resposta de deglutição, redução do peristaltismo faríngeo. Tudo isso compromete o processo de deglutição, certo? Quando é que chegam para a gente? Trismo, né? Afastamento dentário, na verdade, a musculatura da mastigação, principalmente masseter, ela fica hipertônica e o paciente não consegue abrir a boca, que não entra nenhuma colher. Ele fica se alimentando na seringa ou de canudo, muitas vezes. Só que provoca dor, e aí pode gerar uma DTM, e aí a gente vai atuar para melhorar esse trismo, certo? Osteoradionecrose, necrose também, que são as famosas fístulas, eu vou mostrar mais para frente algumas fotos, e aí tudo isso compromete a deglutição do paciente. Muitas vezes eles vão para a sonda por conta de um efeito da radioterapia. E aí, o que é que a gente faz com esses pacientes, né? Se eles tiverem condições físicas de fazer exercícios vocais, de fazer manipulação laríngea, porque ela vai ficar rígida, essa laringe, então a gente sabe que para a gente engolir essa laringe, ela tem que elevar e anteriorizar e fechar para proteger a via aérea, ela fica dura lá embaixo, ou seja, a via aérea fica aberta, então o paciente começa a aspirar saliva, líquido. Então, se o paciente está com condições clínicas, que muitas vezes não estão, eles ficam desnutridos, eles estão fazendo quimio associada, ficam nauseosos, a gente espera passar esse tempo e aí indica-se a sonda para eles se alimentarem, e aí eles chegam para a gente tirar essa sonda com segurança. A gente vai fazer movimentos cervicais lentos, e a gente pede ajuda da fisioterapia, né, para estar fazendo alongamento de cervical, fica tudo duro, né? Movimentação de língua, que ajuda também nessa movimentação da laringe. A higienização oral, ela deve ser muito bem feita, e aí a parte da odontologia que faz toda essa orientação, certo? Hidratação, então, o normal é a gente tomar, só um minuto, 2 litros de água por dia, eles têm que tomar 3, porque resseca tudo, né? Eles sentem que estão queimando tudo. Suspender bebida alcoólica, suspender cigarro, alimentos irritativos, como os cítricos demais, os temperos muito fortes, tudo é tirado, certo? E a gente faz exercícios voltados para cada alteração. Falar agora um pouco da quimioterapia. Então, vocês sabem que a quimioterapia é o tratamento para o câncer através de drogas, né, de remédio, né, é um tratamento sistêmico, né, geralmente colocado pela corrente sanguínea ou via oral que vai chegar nessa corrente sanguínea, por isso que é tão utilizada no caso de leucemias e linfomas, né, realmente, basicamente se usa só quimioterapia. Das inúmeras drogas que tem, né, da terapia, essas aqui que eu coloquei aqui são as que a gente mais vê lá nos nossos pacientes de fono, que eles usam, mas eu sublinhei a cisplatina e o fluoracil. A cisplatina, ela é muito utilizada no câncer, na maioria dos cânceres, a cisplatina e carboplatina, né, uma droga forte. E ele tem um alto poder ototóxico, então esse paciente tem grandes chances de evoluir para uma perda auditiva, evoluir para zumbido, evoluir para tontura. Então, é quando a fono lá da áudio, ela vai lá no setor de quimioterapia, e ela começa, quem vai começar a cisplatina e carboplatina hoje? E ela tenta fazer esse monitoramento auditivo, né, para tentar ver os efeitos nessa audição. No adulto, a gente faz orientações, e se realmente o paciente perde a audição, a gente vai fazer indicação do aparelho auditivo. Na criança, como a gente sabe que a criança, principalmente as pequenininhas que chegam lá 2, 3 anos com leucemia, que estão em fase de desenvolvimento de linguagem oral, a gente conversa com a médica oncologista para saber a possibilidade de intervalos maiores de droga, de diminuição de dosagem, ou até de mudanças de droga, como já aconteceu. Uma criança estava perdendo muito rápido a audição, então é altamente ototóxica, cisplatina e a carbo também, e aí é importantíssimo a fono estar inserida nesse mapeamento auditivo. O fluoracil, que é muito utilizado nos cânceres de esôfago, estômago, e ele provoca muito mucosite, náusea, estomatite, então, são pacientes que já têm um tumor em região digestiva, e aí a boca estoura toda, eles evoluem para a sonda, e eles desaprendem a engolir quando a gente entra para tentar reabilitar também, junto com a Nutri, com a odontologia, certo?
Então, a quimioterapia, ela visa ressecar, né, o tumor, preservar órgãos, né, e ter uma sobrevida boa após a doença. E ela também, principalmente no câncer de cabeça e pescoço, ela potencializa o efeito da rádio. Então, é bem comum o paciente faz a cirurgia do câncer de laringe, o médico encaminha para a rádio, o radioterapeuta encaminha para a quimio para fazer os dois juntos, porque a quimio vai potencializar a ação da rádio, pensando na cura, tá? As funções clínicas que interferem na deglutição e nutrição da quimioterapia, todo mundo conhece, né? Bem comum falar, né? Então, não é só o cabelo que cai, né? A gente ainda tem muita náusea, muito vômito, alteração no paladar, odinofagia, xerostomia, mucosite, o paciente pode ter diarreia, constipação, hipovitaminose, falta de apetite, anorexia, desnutrição, intolerância alimentar. E agora eu vou falar um pouquinho do meu paciente adulto, né? Quem chega para a gente, a nossa maior demanda aqui no nosso hospital são os tumores de cabeça e pescoço, certo? Como é a nossa rotina? Se for um tumor de laringe, que for para laringectomia total, né? Então, a gente já tem essa parceria muito boa com os cabeças e pescoço. Como é que funciona? Eles estão lá, já estão com uma biópsia, o médico faz a avaliação, pronto, você vai precisar retirar sua laringe toda, que você vai deixar de falar, né? Você não vai ter mais voz, eles se desesperam. Não, vamos passar pela fônica, ela vai fazer todas as orientações. Né? Essa orientação no pré-operatório, nesse caso, do laringectomizado total, a gente vai orientar que o paciente, quando sair da cirurgia, ele vai ter possibilidade sim de se comunicar ainda, né? Desde que faça a nossa reabilitação, a gente mostra todas as formas que ele tem de se comunicar, que pode ser com a laringe eletrônica, pode ser com a voz esofágica, pode ser com a prótese traqueoesofágica, certo? A gente explica que eles vão sair de sonda, mas que a gente vai fazer um testezinho neles de fístula, e a gente libera a sonda e vai liberando a comida, que com 15 dias, vida normal, né? A gente mostra o grupo a eles, antes da pandemia, a gente convidavam eles para vir, que era na sexta-feira a reunião do grupo, eles vinham na sexta-feira ver que os pacientes lá com 15 anos de laringectomia total, vida normal, trabalhando, namorando, falando no telefone, com aquela voz que a gente conseguiu reabilitar, né? Então, isso dava um empoderamento maior para ele fazer uma cirurgia, uma segurança maior, uma confiança no nosso trabalho. A gente também orienta as cirurgias de língua, de cavidade oral, né, que elas vão ficar com alteração de fala e de deglutição. Então, a gente faz toda essa avaliação do pré-operatório para que o paciente já perceba como é que ele vai ficar após essa cirurgia, mas que ele sabe que pode contar com aquele profissional para a reabilitação, certo? Então, o paciente fez cirurgia, ou não tiver, acontece de alguns, a gente não ter contato nesse pré-cirúrgico, a demanda é muito grande, né? E eles chegam para a gente no pós-cirúrgico ou durante o tratamento de rádio e químio. Então, a gente faz a avaliação oromiofuncional de todas as funções: voz, fala, linguagem, memória, mastigação, respiração e deglutição. Já faz o encaminhamento necessário. Então, no ambulatório, a gente anda muito casadinho com físio, nutri, psicólogo, certo? Para melhorar essa reabilitação desse paciente, certo? A gente também faz terapia no pós-operatório imediato. Às vezes no ambulatório, às vezes lá eles internam ainda. Fizeram cirurgia ontem, o médico já pede para a gente orientar. Então, acontece muito nas glossectomias, né? O paciente retirou a língua, metade de língua, ou a língua toda, não está conseguindo gerenciar essa saliva dentro da boca, está com aquela estase de saliva, muita saliva parada, borbulhando. A gente vai lá com exercícios que não demandam força, né? Senão eu vou abrir os pontos do paciente, né? Muitas vezes associados a esvaziamento cervical, então é ponto no pescoço todo, curativos enormes, aí tá sem mobilidade de pescoço, a gente faz atendimento nesse pós-operatório imediato também. O objetivo maior é a reabilitação de voz, fala e deglutição, certo? As cirurgias mais comuns que chegam pra gente, as laringectomias totais, que eu já falei muito, as parciais, né? As pelviglosso-mandibulectomias e as glossectomias. Então, vamos lá. Aqui está uma foto aqui de um paciente laringectomizado total, aqui o da esquerda, ele ainda está de sonda, ele chega para a gente assim, mais ou menos 15 dias pós-cirurgia, o médico libera para a gente, certo? Já está com os pontos de esvaziamento, já está com o estômago bem abertinho, nem está de cânula, alguns chegam de cânula ainda, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é teste de fístula, eu vou ter uma imagem mais para frente para vocês saberem o que é a fístula, que pode acontecer no pós-cirúrgico de laringectomia total, e a gente não consegue tirar a sonda, porque se ele se alimentar, se ele engolir a saliva, na verdade, a fístula vai abrir. Fístula traqueoesofágica, é bem comum. Então, a gente faz o teste da fístula, passou.
né? Com saliva, com água, com comida, tira a sonda. E já vamos começar a reabilitação da comunicação, certo? Desse paciente. Aqui é uma SHEP. A gente chama de SHEP, né? Na verdade, é uma laringectomia parcial supracricoide. Tudo acima da cricoide é tirado, fica só abaixo da cricoide. Então, eu só tenho prega vocal para baixo. Então, eu tiro cricoide, o cioide e a epiglote, certo? Então, eu tenho a via aérea sempre aberta, a epiglote não baixa. Então, são pacientes que aspiram com muita facilidade. Então, aqui é um teste de saliva com corante, que é o chamado Blue Dye Test. A gente faz o teste do corante azul para saber se o paciente está aspirando. Pacientes traqueostomizados, que a gente usa esse teste. Em alguns hospitais do Brasil, não estão fazendo mais, porque muitas pessoas estão tendo problemas de alergias, problemas respiratórios sérios, por conta de alergia a corante, certo? Então, a gente tem que saber se esse paciente tem alergia a corante ou não. E eu uso corante alimentar. Se esse paciente tem alergia a corante e eu preciso fazer esse teste, porque ele me dá um percentual, uma margem de segurança grande para saber se ele está aspirando ou não, eu posso usar corante alimentar natural, certo? Então, muita gente usa caldo de repolho roxo, certo? Mas o corante alimentar é melhor. Então, eu coro a boca desse paciente, peço para ele engolir saliva. Saiu, então o teste deu positivo. Ele não tem a condições ainda de decanular nem de tirar a sonda. Vamos reabilitar e fazer muito exercício para essa prega vocal ficar boa, fechar forte e proteger esse pulmão. Aquele mesmo paciente da foto da esquerda, ele fez uma laringectomia total e ele também tirou a língua. Então, aí, se a gente pensar em uma prevenção, na detecção precoce, esse paciente, ele fumou a vida toda, desde criança, morava lá no interior, se eu não me engano, bem no interior, bem distante aqui da capital, certo? Há 10 anos era rouco e não procurou tratamento. Quando perdeu totalmente a voz, ficou com falta de ar e dificuldade para engolir, foi que procurou atendimento médico. Então, o tumor já tinha invadido tudo, laringe já tinha subido para a cavidade oral. Então, ele precisou tirar toda a língua e a laringe, certo? Então, aí a gente vai fazer a reabilitação, fazer esse paciente voltar a comer sem língua, tá? Do lado aqui, direito de vocês, acho que é direito de vocês, que é o meu direito. Eu tenho uma pelviglosso-mandibulectomia, né? Então, esse paciente ele tirou mandíbula, assoalho de boca, rebordo alveolar e hemilíngua, tá? E aí, como é que faz? Vocês estão vendo um pelinho dentro da boca dele? Na verdade, o retalho, o médico faz uma reconstrução dessa língua para facilitar fala e deglutição, certo? Uma reconstrução com o músculo peitoral, por isso que fica nascendo o pelinho, certo? E continua nascendo, tá? E a gente vai reabilitar esse paciente com essa metade de língua parada, que é do músculo peitoral, que na verdade é mais para servir de arcabouço, para a cavidade oral não ficar aberta, quando não se faz, elas ficam abertas, certo? Mas a reabilitação é bem bacana das pelviglossomandibulectomia. A gente consegue fazer ele engolir, mastigar a fala que fica bastante distorcida, né? Porque realmente os fonemas linguodentais não vão ter uma produção tão boa. Aqui é o teste de fístula. Então, essa paciente aqui fez uma fístula traqueosofágica. Então, tá vendo essa secreção saindo? Era da comida, né? Então, a gente proibiu ela até de engolir saliva. Esse caso foi pós-rádio, tá? Não foi pós-laringectomia total, certo? Um câncer de língua, tá? E aí a gente está fazendo tratamento com laser, a nutricionista está fazendo um uso de complementos à base de albumina, se eu não me engano. Depois algum nutricionista pode até me corrigir para melhorar essa cicatrização e tá bem melhor. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos pacientes vocês vão me falando da hora, tá? Eita, os slides não estão passando? No segundo, não acredito, não. Ai, Jesus. O que é que a gente faz? Eu já mostrei tanta imagem boa. Só um minuto, gente. Tô falando aqui. Tem tanta imagem boa que eu passei, eu não acredito. Eu só falando aqui, vocês não vendo nada. Falando aqui com o pessoal do Congresso. Só um minutinho.
Tento tirar de novo e colocar de novo para ver se vai. Que agora vai ter muitas imagens boas. Desculpa, pessoal, infelizmente a pandemia e a tecnologia às vezes não nos ajudam. Só um minutinho, vamos tentar de novo, porque já passaram muitas imagens boas que eu queria que vocês tivessem vistos. E vamos ter outras agora. Tá vendo o que, vocês? Estão vendo eu mexendo nos slides? Tinha parado no segundo, foi? Nossa, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui importante. Aqui da máscara de radioterapia, só que vocês não viram. Essas imagens vocês viram? A laringectomia total, que eu falei, a SHEP, a glossectomia total, a pelviglosectomia com construção do retalho. E aqui a fístula. Vocês estão vendo agora? Posso continuar? Tá, então vamos lá. Desculpa, tá, gente? Então, vou falar agora sobre nossas crianças, tá? Que é realmente eu que sou responsável lá pelo setor da pediatria, tá? Mas pronto, eu estava de férias e aí outras assumem, mas eu sou responsável pelo setor de pediatria, tem uma fono, nossa coordenadora responsável pelo setor dos adultos e a videofluoroscopia, e a outra fono, audiologia. Na verdade, eu fico pediatria internos, certo? Internos adultos. Quem são os pacientes que vêm para a fono da pediatria? São os pacientes com tumores. Deixa eu diminuir aqui o slide para ver tudo. Com tumores do sistema nervoso central, certo? A gente sabe que existem tumores benignos, que inclusive a gente já atendeu pacientes com tumores benignos que tinham um crescimento celular muito rápido, semelhante ao do tumor maligno que precisou fazer radioterapia, mas a maioria são malignos, certo? 4% das mortes por câncer no Brasil estão relacionadas com os tumores cerebrais, e é o segundo mais frequente na pediatria, e é o que a gente vê lá mesmo, certo? Existem vários tipos de tumores cerebrais. As maiores alterações desses tumores são paralisia facial, então eles têm uma redução da mobilidade facial, da sensibilidade facial, a disfagia, né, que é a alteração na deglutição, que a gente já falou, e a disfonia, que é a alteração na voz, que a gente também vê muito nos adultos, né, com câncer de laringe, né, que é a voz rouca ou soprosa demais. Temos também afasias, que são distúrbios de linguagem, alterações de memórias e as disartrofonias. E também podemos ter pacientes com perdas auditivas, dependendo de onde é o local desse tumor ou do tratamento que ele fez, certo? Atender em pediatria, ela requer um detalhe a mais, né? Como eu falei, né? Eu disse que o sofrimento triplica na pediatria, a gente tem que trabalhar aquela família tem que ser o nosso braço direito, não que na do adulto não seja, mas na pediatria a gente vê uma mãe sofrendo, um pai sofrendo, muito mais evidente do que uma esposa ou um marido sofrendo, certo? E a gente sabe que a criança, né, por isso que é tão diferente trabalhar com essa faixa etária, principalmente em oncologia, ela está em processo de desenvolvimento, né? Seja de linguagem, seja de desenvolvimento motor, seja de desenvolvimento cognitivo na adolescência. Então, são pacientes que requer que essa equipe esteja bem coesa, né, em prol deles.
tá? A gente sabe que se a gente pensar na alteração da disfagia, na deglutição, a gente vai ter implicações nutricionais importantes para o início da vida. A gente pode desenvolver seletividade alimentar e a gente tem que se agarrar com a plasticidade cerebral, né? Então, eu tenho um paciente com 3 anos de idade de tumor cerebral, mas eu sei que aquele cérebro está em constante desenvolvimento, ainda tem muito que desenvolver. Então, eu vou contar com essa plasticidade para me ajudar nas habilidades das aquisições que eu quero. Então, quanto mais rápido o estímulo de fono, de físio, de TO, melhor vai ser para aquele desenvolvimento motor e cognitivo e funcional, tá? É pensar realmente em curar com qualidade de vida, preparando essa criança para a vida adulta, né? Uma vida adulta com qualidade. Sempre respeitando os limites da criança. Eu digo que no dia que eu fico nos internos da pediatria, eu só consigo atender numa manhã 3 pacientes, 4 no máximo. E se eu fico nos internos adultos, eu atendo o dobro tranquilamente, né? Porque realmente existe toda uma questão da paciência, que tem que ter maior, do amor, porque eu chego no adulto, vamos lá, seu fulano, fazer isso, 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 terminei, evoluo, tranquilo. A criança não. Nem sempre ela aceita, se ela estiver nauseada, ela não vai aceitar, se ela estiver com dor, ela não vai aceitar, diferente do adulto que sabe que é importante para ele aquela reabilitação de fono, de físio, né? Alguns adultos, quando a dor é extrema, a gente não consegue, mas na criança, a gente realmente tem que respeitar os limites, por isso que quando a gente pede para vir para o ambulatório, ou que está interno, a gente tenta fazer o atendimento diário na maioria das crianças. Então, paciência e amor tem que caminhar juntos. Não sei se vocês vão conseguir ver esse vídeo aqui. Vamos lá, vamos tentar. E aqui, só estou perguntando se escutou. Vocês escutaram o vídeo? E viram um dedinho embaixo dos lençóis? Era um paciente com tumor cerebral, a família de interior, mas estava em casa aqui de conhecidos, porque sabia da importância dele vir para atendimento ambulatorial diariamente da fono e da físio. Era um paciente que já estava de sonda naso, que a gente já estava tentando a GTT, porque realmente ele não estava engolindo e a saliva estava só aumentando, estava prestes a evoluir para traqueostomia, porque estava tendo pneumonias de repetição, mas ele não aguentava mais fono e físio, né? Ele não queria mais fazer, né? E a gente realmente ia no limite deles, os pais eles insistiam demais, a gente até chamou a psicologia para nos ajudar, que a criança também tem seu limite. Agora, algumas estratégias fonoaudiológicas que a gente tem que usar, certo? Antes de tudo, a gente tem que conhecer o prontuário desse paciente, saber como é que estão os exames de sangue do paciente. Então, se o paciente está com plaquetopênico, as plaquetas estão em 30 mil, que é muito comum. A gente não pode fazer aspiração, não pode fazer exercícios de força, de sopro, que pode fazer esse paciente sangrar. O paciente está com anemia, ele não vai me responder bem, ele pode, inclusive, aspirar algum alimento se for fazer um teste com um sólido. Então, a gente tem que entender como é que esse paciente está, quais são as medicações que ele está utilizando, certo? Os tratamentos que ele está fazendo. Então, o paciente com tumor cerebral, geralmente, ele usa as drogas Depaquene, Decadron, né? E aí, tanto anticonvulsivante como para impedir edema cerebral. E aí, eles tendem a engordar, né? Ganhar peso, eles incham, na verdade, né? E a gente sabe, se tiver uma dieta rica em sal e em açúcar, isso pode piorar. Então, a gente tem que conhecer eles, a gente, junto com a nutricionista, porque eu vou dizer a consistência, né? Então, eu vou dizer, aquele paciente pode comer pastoso, realmente a dieta, qual alimento pastoso vai ser feito, quem vai orientar é a equipe de nutri. Então, crustáceo não pode, chocolate não pode, refrigerante não pode, limão e gelo. Eu coloquei uma barrinha de proibido. Vocês vão ver muitos fonos utilizando limão e gelo, que é um recurso, assim, tem um poder de estimular a deglutição de saliva fantástico. Mas se ele tiver em curso de radioterapia ou em curso de quimioterapia, eu não posso fazer. Só posso fazer pós 3 meses do término da rádio ou do término da quimio, se for aquela fluoracil, que pode provocar mucosite, certo? Já passaram muitas fotos, mas eu queria que todo mundo tivesse consciência de não filmar e fotografar, porque agora, assim, tem muitas crianças, algumas já foram a óbito, todos os pais, a gente tem autorização de estar falando em palestra, mas para fins realmente didáticos, certo? Na pediatria, né, as estratégias fonoaudiológicas que eu uso, né, vai acrescentar e diferenciar do adulto lúdico, né, então aqui eu tô com pirulito, essa mocinha aqui, ela
estava de leucemia, estava usando corticoide muito forte, então a prega vocal estava bem inchadinha, e aí ela ficou rouca. Nesse momento eu não posso atuar. Mas aí terminou o tratamento, ela continuou muito rouca. Era uma criança altamente ativa, esperta, que falava muito. Fizemos uma laringoscopia nela e percebemos que ela tinha nódulos nas pregas vocais, né, que são os calos de tanto falar. Eu precisava fazer exercício vocal com ela, e era uma luta. Então, era todo um momento, uma criação, para conseguir fazer exercícios vocais, que muitas vezes eles não entendem, porque eu peço para eles, porque eu pedi para eles fazerem vibração de língua, de lábio, de língua, enfim, né, para o adulto fica mais fácil entender que é para realmente melhorar a voz. Então, o uso do lúdico é constante. Fazemos terapia direta e indireta da deglutição, direta com comida, indireta sem comida. Então, utilizamos massoterapia, termoterapia, mioterapia, treinamento funcional. Eu tenho até que horas? Utilizamos laser e bandagem e eletroestimulação. Então, vou abrir um parênteses aqui para a laser terapia, que a gente está utilizando muito junto com o odonto, mas não pode ser direcionado sobre o tumor, certo? Bandagem elástica e eletroestimulação do mesmo jeito. Gente, eu vou correr porque eu só tenho 5 minutos. E aqui faz parte da terapia fonoaudiológica, então quem tiver mais dúvida, quem for da fono ou de outra área que quiser falar, eu falo mais detalhado sobre realmente aqui a nossa terapia, o que a gente faz. Então, vou mostrar para vocês algumas estratégias. Aqui a bandagem, né, para promover o vedamento labial, ação de bucinador, masseter, e tá aqui também no miloioide, né, para fazer essa língua, né, mexer durante a deglutição, paciente tumor cerebral. Aqui na UTI, a gente fazendo laser terapia para cialorreia, ou seja, para conter a produção da saliva. Aqui são os materiais que a gente utiliza, certo? E aí a maioria de vocês conhecem, acrescento os EPIs, principalmente agora em época de Covid. Essas fotos aqui todas foi antes da pandemia, porque realmente hoje a gente não está tirando foto, está evitando estar circulando até com o celular. Nossos objetivos eu já falei, eu vou correr um pouquinho, tá? Para vocês não perderem mais na frente das imagens, né? Então, estimulamos a comunicação de uma forma geral, certo? Mas o carro-chefe do fono lá no hospital é reduzir os riscos da disfagia, retirar sonda e tráqueo. Estimulação da linguagem oral e escrita, paciente de leucemia, saiu da escola, estava em fase de alfabetização, então a gente, junto com a psicóloga, que tem uma formação de psicopedagogia, que a gente não tem psicopedagogo lá, a gente fazia esse trabalho de linguagem oral e escrita, certo? Linguagem oral e escrita para o tumor cerebral também. Vocês estão vendo, né, as imagens? Eu estou correndo. Estão vendo as imagens? Aqui uma pacientezinha que nasceu sem frênulo lingual, vocês vão ver mais na frente, e ela tinha uma incoordenação, né? A ausência do frênulo, ela não impede muito. O pior é desse outro lado aqui, que tem a inserção do frênulo alterada, né? Aquela famosa língua presa. Aqui um osteosarcoma muito grande, região de face, comprometia a fala. Tá vendo as imagens? Tumor cerebral, aqui na esquerda ela chegou para a gente com uma paralisia facial, então a fonefísio atuou bastante, e aí ela saiu sorrindo, com os olhos fechadinhos, né, ela não sorria, ela tinha um lado do rosto todo paralisado. Aqui o trismo que eu falei, né, então o paciente com uma dificuldade de abrir, né, fazer a abertura de boca máxima, a gente faz todo um trabalho de massoterapia, de alongamento, de compressa, para fazer esse paciente abrir a boca e conseguir comer e mastigar bem, tá? Aqui é um videozinho de uma paciente que tracostomia, um tumor de tireoide muito grande, então a tracostomia foi de urgência, transtumor, e ela ficou com medo de falar e de respirar, então a gente estava tentando fazer esse desmame da cânula dela, né, foi um trabalho bem lento. Aqui a pequenininha, que não tinha freno, a gente estava fazendo também um processo de desmame da sonda, que são vídeos rapidinho, mas como a gente está sem tempo, eu não vou mostrar, certo? Aqui essa criança chegou para a gente também com tumor cerebral em estado comatoso, e aí ao acordar, ao despertar, né, a gente percebeu várias alterações cognitivas, motoras, funcionais e sensoriais, né, e ele criou uma aversão à comida, eu não consegui nem avaliar se ele tinha condições de engolir, porque ele não aceitava. Esse aqui eu vou mostrar, a gente fez um trabalho com orientação, não temos TO, mas a gente tem residentes que passam lá, e aí nos orientaram a fazer esse trabalho sensorial com ele, materiais diferentes, texturas, temperaturas e sabores, e aqui eu estou passando gelinho, um copo bem gelado no corpo dele, no rosto dele, para ver se ele aceita a colher. Foi assim que a gente conseguiu. E esse moço saiu
saiu da cânula e da sonda. Tá ótimo hoje, vida normal. O gerenciamento fonoaudiológico, né? Então, a gente orienta durante a sessão que a família vai dar continuidade em casa. Esse slidezinho aqui é para falar da importância, gente, da multidisciplinaridade. Na verdade, eu falo já em transdisciplinaridade, que a gente consegue trabalhar, certo? Na verdade, eu queria colocar aqui todos os funcionários do hospital, certo? Desde a recepção, elas têm que entender um pouquinho o seu papel, saber quem é aquele paciente, que pode ser para a gente, o que é que a gente pode ajudar. Mas aqui é o que realmente hoje a gente consegue atuar junto, né? Fono hospitalar, tem que estar amarradinho aí com toda a equipe de enfermagem é a base, eu acredito, passa lá 12 horas do lado do paciente, a gente faz nosso atendimento e vai embora, né? Eles estão lá. A nutricionista é muito importante, porque a gente diz a consistência, elas vão fazer uma dieta adequada para aquele paciente. A equipe da cozinha, as roupeiras, a gente faz treinamento com elas, a gente tem problema de pedir um pastoso fino e vir um pastoso grosso. Então, elas hoje já sabem o que é que eu quero, quando eu digo pastoso fino, sem grumos, sem pedaços, psicólogo, serviço social, fisioterapia, eu digo, eu sou apaixonada pela fisioterapia, eu sou até assim, não posso nem falar, porque eu amo de paixão a fisioterapia, porque eu digo que é o casamento perfeito, né, a fisio e a fono dentro de um hospital e com um paciente disfágico. E os médicos, os biomédicos, farmacêuticos, cada um tem o seu papel importantíssimo nessa missão de curar, de reabilitar, de dar qualidade de vida ao paciente oncológico, seja ele adulto ou criança, e seus familiares. E aqui fotos antes da pandemia, né, dos melhores momentos dessa minha profissão, e eu peço um obrigada e um desculpa pelos contratempos, mas eu estou à disposição, quem quiser falar comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp, eu posso disponibilizar, e se tiver alguma dúvida, a gente responde agora. Obrigada. Ok, então a gente quer parabenizar a doutora Rafaela pela brilhante palestra. E tem uma pergunta aqui de um dos congressistas. É, apesar da senhora ter explanado assim, detalhadamente, né, sobre o trabalho do fono nos serviços de oncologia, mas ele quer saber qual seria o principal desafio do profissional da fonoaudiologia diante de casos de câncer, né, principalmente em crianças. Que o desafio não é somente da fono, né, mas é de todo mundo que está lá dentro, né, quem tiver a oportunidade de conhecer um dia ou de trabalhar vai sentir isso que eu estou falando. Eu sofri muito no começo, né, eu sou uma pessoa totalmente emotiva, dá para ver pelas fotos que eu me apego. Esse dia aqui, essa menininha gritava, já estava no meu horário de ir para o outro trabalho, ela queria um abraço, e a mãe era altamente fria com ela, e por tratar com o lúdico, brincando, né, eles criam também essa forte empatia comigo, a gente tem uma ligação muito forte, mas ver o outro sofrer, né, independente da faixa etária, tá, gente, não é fácil, né, e tentar se colocar no lugar do outro, sempre eu dizia até aos meus alunos, trabalhar com humanização mesmo, não é ser bonzinho não, nem ser romântico não, porque não dá para ser, porque o negócio é brabo lá, tá, eu sei que a gente está vivendo a pandemia, e além do câncer, né, eu tenho pacientes com Covid e com câncer, né, então, assim, mas a gente tem que dar o nosso melhor, porque a luta é grande, então, são crianças que são furadas todos os dias, que perdem acesso, o tratamento é doloroso, então, a gente, com nossa ciência, seja qual for, por isso que essa engrenagem, assim, da equipe, não é só da fono, da equipe tem que estar bem amarradinha, para minimizar os danos do tratamento para esse paciente. Então, assim, é muito doloroso para a gente. A gente tenta, eu digo que no primeiro ano eu sofria mais, eu vinha para casa chorando quase todo dia. Não que hoje não sofra, né? Não, a gente não fica frio, não tem condições, não existe nenhum profissional frio lá dentro. Em alguns locais, até, deve ser muito fria, que vê sofrimento todo dia. Não tem como ser frio, não tem como ser frio diante de uma realidade tão cruel, certo? Mas a gente dá o nosso melhor, a gente sabe que às vezes uma comida, né, então, assim, num caso que eu atendi uma jovem de 30 anos, com um filhinho, estava em fase de evolução de morte, e ela queria chupar uma garrafinha, e eu fui na rua, comprei a garrafinha, o filho dela veio um dia, ela tinha casado lá no outro, e no dia ela morreu, ela descansou, na verdade. Assim, a gente sofre bastante, eu acho que esse ver o sofrimento do outro é a nossa maior dificuldade, e muitas vezes, assim, até a falta de recursos, né, que a gente também não tem por ser hospital público, e exige muito, então a gente tenta
dar o nosso jeitinho. Então, a gente agradece mais uma vez a doutora Rafaela pela brilhante conferência e foi muito esclarecedor a todos que estão aqui assistindo ao evento. E mais uma vez, parabéns, doutora, pela palestra e muito obrigado por participar do nosso congresso.